Vem cá, você já percebeu que quase toda crueldade, massacre, extermínio em massa, quase todo mal humano tem uma justificativa nobre que o precede? Crianças mais saudáveis e menos propensas a doenças e sofrimentos desnecessários são a justificativa para a eugenia, por exemplo. O argumento de um mundo sem miséria e com equilíbrio ecológico autoriza muita gente a defender a redução populacional. A revitalização nacional e a justiça social foram usados como pretextos para o regime nazista na Alemanha. E hoje, a gente vê pessoas presas e famílias arrebentadas em nome de um estéril e abstrato Estado democrático de direito. Precisamos ter discernimento e saber identificar o lobo sob a pele de cordeiro. E olha, com paciência e honestidade intelectual, não é tão difícil assim. Um bom começo é parar de acreditar no tal paraíso na Terra. Um exemplo dessa utopia é o tal livre mercado. A ideia é boa, né? Quem não gostaria de ver a economia pujante com pessoas livres para empreender e prosperar sem os entraves do Estado malvadão? Mas o que talvez não te contaram sobre o livre mercado é que ele está longe de ser livre, muito pelo contrário. Essa é só mais uma utopia que fatalmente termina em distopia. Para começo de conversa, vamos relembrar o paradoxo da liberdade, que a gente até já falou aqui, porque ele é uma chave importante para entender o mundo de hoje e evitar o mal maior. Quando há liberdade absoluta, o mais forte vai certamente pisar no mais fraco. Especialmente em se tratando de livre mercado, isso é mais verdadeiro. Quando a gente fala em livre mercado, a gente está quase sempre se referindo à livre concorrência. Ninguém é contra a livre concorrência em si, mas adotá-la como princípio é dar um tiro no pé. Fazendo uma analogia, seria como deixar um campeão dos pesos pesados no boxe lutar com aquele seu vizinho que entrou no Pilates semana passada para melhorar as dores na lombar. Ou comigo, com essa... Bom... É claro que tem um exagero retórico aqui, mas é só para ilustrar o óbvio. Liberdade não é o mesmo que justiça. Mas atenção, é natural que o campeão dos pesos pesados ganhe essa luta absurda. E se alguém entregar uma arma para o seu vizinho, isso também seria uma baita injustiça. Afinal, o boxe tem lá suas regras. E é justamente por isso que o seu vizinho não pode lutar com o campeão dos pesos pesados, mesmo que ele seja um louco suicida. Há divisões por peso no boxe: peso galo, peso pena, peso médio, peso pesado. A competição precisa ser equilibrada para haver competição. Se o boxe fosse o livre mercado defendido por muitos sem noção hoje em dia, os campeões dos pesos pesados estariam todos no mesmo time e poderiam livremente socar tanto o seu vizinho que aquela dor na coluna seria o menor dos seus problemas. Mas vamos esquecer o boxe e partir para a distopia real, porque o que acontece na prática, sob um aspecto, não é nem a falta de regras, mas o excesso delas. Os defensores do livre mercado adoram uma regulação para chamar de sua, embora gritem a plenos pulmões o oposto. É um mito essa história de que não querem que o Estado interfira. O que eles não querem é que o Estado haja para impedir a criação dos seus monopólios e reservas de mercado. Olha, mesmo que eles peguem todas as teorias do mundo para tentar provar o oposto, é isso que acaba acontecendo na prática, e é isso que a gente vê aqui. Vamos pegar o exemplo do leite. No Brasil, é proibido o comércio de leite que não passe por um processo de pasteurização, que consiste em aquecer um produto até determinada temperatura e por um período X de tempo. Maravilhoso, né? Uma segurança para o consumidor. Acontece que o ato de ferver o leite, coisa que todo mundo fazia até pouco tempo atrás, tem praticamente o mesmo resultado. Tá bom, os limpinhos de plantão vão argumentar que não é 100%, que a pasteurização é muito mais segura e lá. Mas isso é aquele tipo de verdade de laboratório, sabe? Na prática, a diferença é desprezível. Já deve ter muito médico e especialista querendo me matar agora. Questionar esse tipo de regulação virou esse tabu no Brasil. Criou-se uma estrutura de defesa dos maiores absurdos baseada em conceitos bizarros como consenso científico, diversidade, inclusão, sustentabilidade, responsabilidade ambiental, responsabilidade social, entre outras abstrações com aparência de nobreza, mas completamente desconectadas da realidade.
Em outra ocasião, a gente pode até investigar a origem desses termos. Por ora, podemos especular que eles surgiram por motivações econômicas. Ou, no mínimo, foram sequestrados pelos grupos que tentam controlar o mercado. O economicamente correto é o guarda-chuva de todas as regulações que acabam eliminando a concorrência, criando reservas de mercado e possibilitando o crescimento anormal dos grandes monopólios. Eu comecei falando sobre o caso do leite propositalmente, por ser uma regulação mais palatável. As pessoas tendem a concordar quando expostas ao argumento do suposto mal que a tal regulação diz combater. Mas é uma barreira extrema que despreza a cultura, a sabedoria popular e a inteligência das pessoas, porque afinal, se você quer correr um risco mínimo, você pode ter o direito disso, né? Em vez de fiscalizar os produtores para garantir a higiene, fazer alertas à população sobre o consumo do leite cru, como ele deve ser feito, o cuidado na escolha do vendedor e etc., optou-se por impor a pasteurização como método. Matamos na raiz a possibilidade de contaminação do leite, mas a que custo? Quantos produtores nanicos ou sitiantes que viviam do que lhe fornecia um pequeno rebanho não perderam o seu ganha-pão? Ao contrário do prejuízo causado pelo consumo de leite cru, que é incalculável de tão pequeno, esse rolo compressor regulatório causa um prejuízo social incalculável de tão grande. Quando o risco é pequeno e o custo de cumprir a regra é grande, a regulação muda de natureza. Ela deixa de ser uma restrição sanitária para ser apenas uma barreira de entrada que impede inúmeros pequenos produtores de atuarem no mercado de leite. Uma barreira como essa produz o seguinte efeito: quem tem capital, assessoria jurídica e produção em escala consegue atravessar. Quem não tem nada disso, desaparece. No caso do leite, podemos até dar uma colher de chá, vai. Afinal, a contaminação por leite cru é real, ainda que, como eu disse, não seja tão relevante estatisticamente falando. O problema se amplifica quando, na ânsia de controlar o mercado, inúmeras regulações idiotas vão sendo inventadas. Você sabia que os restaurantes brasileiros são proibidos de usar colher de pau desde 2004? A resolução da diretoria colegiada da Anvisa 216/2004 não fala explicitamente que a colher de pau está proibida, mas exige que superfícies de utensílios sejam lisas, impermeáveis, laváveis e sem frestas e imperfeições. Ou seja, a colher de pau, o xodó dos chefes, está fora da cozinha. Eu seria capaz de apostar que houve lobby de algum fabricante de colher de silicone para que essa regulação fosse aprovada. Colheres e tábuas de plástico correm até mais riscos de serem contaminadas do que as de madeira. Ainda assim, o tipo de material é insignificante para determinar o perigo. Tudo é uma questão de higiene. O objetivo, portanto, não foi a saúde, mas garantir a venda de colheres de silicone ou plástico. Às vezes as barreiras estão na burocracia. O excesso de alvarás e licenças também impedem muitos brasileiros de começarem um negócio. Em 2019, o governo federal até reconheceu isso e criou a Lei de Liberdade Econômica, que dispensava muitos alvarás para atividades de baixo risco. Mas não adianta, né? O Estado brasileiro está entregue a interesses econômicos que vão além do próprio país. A questão ambiental, bandeira onipresente da ONU, virou a principal desculpa para criar reserva de mercado. As licenças custam caro, forçam a necessidade de assessoramento jurídico, demoram para ser concedidas e tudo isso inviabiliza a produção de quem não é gigante. O resultado é que cada vez mais as campeãs nacionais obtêm vantagens sobre os pequenos produtores e passam a atuar no mercado sem concorrência. E são essas empresas que capturam os estados nacionais, criando verdadeiros monstros regulatórios. O problema não é o estado grande, mas o estado apequenado que obedece aos interesses dos grandes oligopólios. Parece paradoxal, mas é bem isso aí. O ponto de partida de uma distopia nunca é tirânico. Ele sempre está camuflado por uma preocupação legítima com a saúde, com a segurança, o meio ambiente, a proteção do consumidor, o combate à fraude, à corrupção, a proteção à democracia. Assim como o mochila de criança não aparece para você chifrudo, fedendo a enxofre, mas na pele de uma mulher sensual, exalando perfume. O regulador escreve a norma olhando o modelo mais fácil de punir.
Padrões fixos de estrutura, equipamentos certificados, processos documentados, relatórios, auditorias, taxas, licenças e por aí vai. Só que todas essas coisas são naturalmente mais compatíveis com quem já é grande. O pequeno empreendedor não some por conta da proibição direta. Ele some porque o custo fixo por unidade do seu produto explode. O tempo gasto com a papelada vira um imposto invisível e a punição por não conformidade é completamente desproporcional. A regra acaba criando um custo que não cresce conforme o tamanho da empresa. Se uma determinada adequação custa 100 mil por ano para uma empresa grande, isso é, 0,1% do faturamento, mas para um microprodutor pode chegar a 20% ou até 50%. Quem não se lembra do caso do carimbo da data de validade na casca do ovo, que quase vira uma obrigação e certamente quebraria diversos produtores? E a regulação surgiu pouco tempo depois da JBS adquirir 50% da Mantiqueira, a maior produtora de ovos da América do Sul. Coincidência? Acho que não! Essa norma caiu, mas o resultado seria previsível e o que sempre acontece nesses casos. O grande absorve, o pequeno quebra, vira informal ou se torna terceirizado do grande. É nesse momento que o compliance, essa maravilha de estrangeirismo para distinguir quem está em conformidade com leis, regulamentos, normas e padrões éticos, vira arma. A fiscalização opera por amostragem e prioridade. Quem tem equipe jurídica e de compliance entrega tudo certinho para os órgãos regulatórios e quem não tem, erra no detalhe. O grande passa a pedir mais regras para nivelar por cima, porque ele sabe que o concorrente pequeno não aguenta, e a regra vira uma arma competitiva legal. E aí é quando o governo finge tentar solucionar na ponta e cria crédito subsidiado, incentivos fiscais, editais, programas de modernização, etc. Mas quem é que consegue captar, hein? Quem tem equipe de contabilidade, quem pode fornecer garantias, quem tem projeto técnico pronto, quem consegue fazer lobby e tem histórico bancário. Olha a perversidade. Qualquer subsídio dado pelo governo é pago por toda a população, mas só pode ser acessado pelos gigantes que controlam o mercado. Com menos competidores, fica mais fácil para poucas empresas restantes conversar com os reguladores, sentar em conselhos setoriais, financiar associações e propor normas técnicas personalizadas. A regulação começa a ser escrita com a caligrafia dos gigantes de cada setor. Essas mega empresas passam então a determinar o custo mínimo de existir no mercado. É o tiro de misericórdia. Quem quiser participar da festa do livre mercado precisa montar uma estrutura descomunal antes de vender a primeira unidade do seu produto. E aí chega um ponto em que ser pequeno é automaticamente ilegal. Não porque o produto é ruim, mas porque o modelo de existência foi definido por regras feitas para os gigantes. Como as regras sempre são criadas com base num discurso bonito e politicamente correto, quem se posiciona contra uma determinada norma vira um pária, um negacionista contra a saúde, a segurança ou o meio ambiente. A crítica morre antes mesmo de nascer. Qualquer semelhança com o experimento social na pandemia de Covid não é mera coincidência. O sistema está blindado. Qualquer ameaça aos grandes passa a ser uma ameaça ao Estado, já que esses gigantes se tornaram os grandes empregadores e pagadores de impostos. Depois que a cadeia inteira se reorganiza em torno de poucos atores, tirar as regulações quebra o sistema logístico. Então pronto, ninguém mais tira, sob pena de ser um inimigo da democracia. Eis, enfim, o nosso país distópico, onde os interesses privados sequestraram o Estado e a população virou refém. Agora, quem é que vai desatar esse nó, hein?